Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Vamos falar hoje aqui especificamente sobre os cobrimentos dentro do Revit, que o software em si ele chama de recobrimento, né? Mas a gente sabe que o termo correto é cobrimento, então a gente vai estar falando dessa maneira, tá bom? Eu deixei preparado para essa aula duas estruturas, que são essas aqui que vocês estão vendo, que a diferença é qual? É que nessa nós temos uma laje maciça e nessa outra nós temos uma laje pré-moldada com todos os seus elementos que compõem essa laje, né? Elemento de enchimento, vigota, a nossa armadura negativa e a nossa malha, conhecida como tela pop, etc. Tá? Pois bem, o cobrimento é uma informação extremamente importante dentro de um projeto estrutural que o Revit disponibiliza já algumas informações e configurações para você trabalhar essa questão do cobrimento, tá bom? E como esse cobrimento funciona em si? Vamos lá, vamos começar analisando pela nossa sapata em questão, né, o nosso elemento de fundação. Como eu consigo ver esse cobrimento dentro desse meu elemento estrutural? Ó, se eu seguir aqui dando zoom em qualquer uma das minhas sapatas em si, do meu elemento de fundação, se eu selecionar ela, você vai perceber que dentro de propriedades, eu tenho aqui algumas questões de recobrimento, que no caso é o cobrimento, como eu já disse, tá bom? Eu vou até aumentar aqui a largura dessa coluna, para a gente conseguir ver de forma bem específica o nome que o Revit dá. Essa minha primeira opção de configuração fala o quê? Recobrimento de vergalhão, face superior, que é essa face aqui da parte de cima da sapata. Temos o recobrimento da face inferior, você pode até ver que está com o nome face, mas é face, tá? Da parte inferior, que no caso é essa face aqui, que fica em contato com o solo, da sua base mesmo. E a minha outra configuração, que é o meu cobrimento da face das laterais, né, que eles chamam de outras faces. Tá bom? E aqui você tem algumas opções que você pode estar trabalhando essa questão do valor do meu cobrimento. Por exemplo, aqui no template da RR Engenharia, em qualquer uma dessas configurações que você pode estabelecer, você tem desde 20 milímetros de cobrimento até 0 milímetros. Por quê? Justamente para cada situação que você for trabalhar. Classe de acessibilidade justamente no ambiente, conforme a nossa NBR 6118, você realizar a inserção de armaduras dentro de uma capa de compressão para laje pré-moldada que eu vou até mostrar para vocês, a inserção de uma armadura de reforço para uma vigota em concreto armado, treliçada e assim por diante, beleza? Então, vamos verificar como o nosso elemento em si, no caso a sapata, se comporta quando a gente vai trabalhar a mudança desses cobrimentos conforme a necessidade do projeto. Por exemplo, aqui no meu nível do térreo, eu criei esses 3 cortes. Esse aqui, verificando esses elementos, né? Esses outros dois para a gente verificar mais as informações das lajes, tá? Vamos lá. Vamos abrir esse aqui, que é justamente o que já está aberto, né? Eu tenho aqui o corte das minhas duas estruturas. Eu vou selecionar primeiramente essa minha sapata. Perceba que o cobrimento em si já está configurado com 40 milímetros, que é 4 centímetros. E se eu seguir aqui no cobrimento das faces das laterais, no caso que é esse aqui de baixo, e eu alterar justamente aqui para 2,5 centímetros de cobrimento, a gente vai conseguir ver justamente uma mudança de posicionamento das minhas armaduras. Posicionamento, de extensão e tudo mais. Por exemplo, quando eu mudo aqui, perceba que não vai mudar nada, porque eu estou com meu mouse ainda em propriedades, mas quando eu retirar meu mouse daqui de dentro das opções de propriedades, vejo que a armadura vai se deslocar em referência às minhas faces das laterais. Ó, veja só, ela já se deslocou. Por quê? Porque eu alterei meu cobrimento. Se eu colocar 5 centímetros, ó, ela também já muda, justamente porque dentro do Revit o software em si entende o hospedeiro em que a nossa armadura está e as configurações do cobrimento. Rafael, tem alguma forma de eu conseguir ver nitidamente o cobrimento? Tem sim. Se você selecionar aqui a sua armadura dentro do elemento em que ela está hospedada, você vai conseguir verificar essa linha pontilhada na cor verde, em que demonstra o início do cobrimento até a face externa aqui do nosso elemento estrutural. E quando a gente faz mais uma vez essa modificação aqui, eu vou colocar 2.5 novamente, se você selecionar a armadura, você consegue ver novamente a questão do cobrimento, tá bom? E a gente consegue trabalhar de diversas maneiras essas opções aqui referente ao cobrimento. Por exemplo, a gente tem um comando aqui dentro do Revit, se eu selecionar essa armadura, que é esse aqui, editar restrições, eu consigo ver que eu tenho uma opção de configuração
que é a restrição de cobrimento do nosso vergalhão. Ou seja, eu deixei ele, o meu vergalhão em si, com essa distância da sua face até o nosso cobrimento, com 0. Por quê? Porque eu quero realmente que fique faceado com o início do meu cobrimento, essa minha armadura. Se eu colocar menos 1 centímetro, você vai verificar que há um deslocamento. Então a gente consegue trabalhar diferentemente o posicionamento da armadura, conforme a necessidade do projeto, o engarrafamento de armadura, essas opções de deslocamento, tá? Mas aqui não é o caso, eu vou tratar isso com mais especificidade em outro vídeo, que vai ser mais interessante, beleza? Eu vou até cancelar aqui o que eu fiz, que eu queria demonstrar para vocês, tá? Então, dessa maneira, a gente consegue trabalhar justamente as opções de cobrimento dentro de um elemento estrutural. A mesma coisa para os pilares, ó. Se eu selecionar aqui a minha armadura do pilar, você vai perceber que eu tenho o meu cobrimento configurado. E justamente desse meu pilar ele é de 4 centímetros. Por quê? Porque é um pilar que ele está justamente enterrado, né, na fundação, em contato com o solo. Por isso que está 4 centímetros. Esse aqui da parte superior já está com 2,5, né? Então ele já não é um pilar que vai estar adentrando na fundação. Então a gente consegue configurar dessa maneira o nosso software, tá? Ó, e perceba que o interessante também é que a gente vê que a nossa barra longitudinal não está faceada com o cobrimento aqui do nosso pilar. Por quê? Porque nós temos os estribos. E essa questão de posicionamento da minha armadura, qual armadura vai ficar acoplada em outra, não fui eu que fiz. O Revit já faz isso automaticamente. Ele já entende a ordem de prioridade na questão do posicionamento. Isso é muito bom e a gente ganha produtividade na hora de fazer a modelagem das armaduras, beleza? Tá bom? Outra questão muito interessante, ó, se eu selecionar essa armadura dessa viga, que é a minha viga aqui do térreo, que segue até o meu pilar, o Revit vai me demonstrar os cobrimentos que estão aqui na interação entre os meus elementos. Dessa minha viga, desse meu pilar, dessa outra viga que chega no meu pilar na outra direção, perpendicular a essa que eu estou falando. Ó. Inclusive na vista 3D a gente consegue ver facilmente aqui, ó, essa viga juntamente com essa outra que eu estou verificando, então a gente consegue verificar essas informações. Então você consegue ver a interação de uma barra com os cobrimentos de diversos elementos diferentes. Então, consequentemente, a gente consegue trabalhar. Inclusive, se eu quiser trazer essa minha barra, veja só, aqui para dentro do cobrimento do meu pilar, basta eu seguir aqui em editar restrições, não somente selecionando ela, mas essa aqui também, editar as suas restrições. Veja que basta eu clicar aqui no cobrimento do meu pilar, em que essa minha viga chega, ele vai trazer a informação que está deslocado para a parte externa desse meu cobrimento 1,5 centímetros. Basta zerar, ele vai trazer aqui de volta, a gente finaliza. E pronto, a gente já editou aqui 2 barras de uma vez só. Beleza, pessoal? Ótimo. E bem, assim a gente consegue fazer para todos os elementos estruturais, tá bom? Dependendo do elemento, você vai precisar fazer um corte para verificar o cobrimento em outros posicionamentos. Por exemplo, meu pilar. Meu pilar, eu tenho as mesmas configurações referente à questão do cobrimento aqui nas faces, né? Superior, a inferior e também na face das laterais, né? Que são as outras faces, tá? A gente consegue ver aqui só das laterais, ó. Como eu consigo ver as outras, né? As outras questões de configuração do cobrimento, ou você vai conseguir ver na vista 3D, ou você vai precisar fazer um corte da seção. Se eu criar aqui um corte, veja só, detalhamento, cadê aqui? De seção de pilares. Vou lançar um corte daqui até aqui. Deixa eu editar, deixa eu selecionar aqui, detalhamento de seção pilar, tudo certo. Eu vou abrir aqui esse meu corte e olha só. Quando eu seleciono o meu estribo, eu consigo ver o meu cobrimento aqui, tá? Então, por isso, a gente consegue verificar dessa maneira nos pilares ou elementos que eu preciso de cortes nas seções, como esse pilar, a minha viga, etc., os meus cobrimentos que ficam nesse posicionamento, tá bom? Então, lembre-se, quer ver o cobrimento desses elementos, faça um corte ou vá na vista 3D, beleza? Eu vou fechar meu corte, eu vou apagar aqui esse meu corte que eu criei também. E a gente vai falar agora aqui para vocês como é feito para realizar a inserção dos nossos cobrimentos dentro do Revit. Vamos lá. Quando a gente trabalha com template que não vem com todas as informações, por exemplo, aqui o nosso da RR Engenharia, quando a gente estava criando o nosso template, a gente criou ele da seguinte forma. A gente vem aqui em estrutura, seguiremos aqui nessa opção dessa seta aqui referente à armadura, e você tem aqui as opções de configuração de cobrimento de vergalhão.
Assim que a gente clica, você vai ter essas opções em que você consegue duplicar, adicionar e excluir. Vamos lá, vamos fazer aqui um exemplo. Eu vou selecionar esse meu cobrimento de 2 milímetros aqui e eu vou excluir ele. Vou excluir, ok. Perceba que quando eu selecionar qualquer elemento, que eu tenho uma opção de configuração de cobrimento, e eu clicar aqui, veja que não vai aparecer mais minha opção de 2 milímetros. Tá bom? Aliás, de 20 milímetros, que é 2 centímetros. Exatamente isso. Então, a gente consegue excluir dessa maneira. Para adicionar, novamente, cadê aqui? Estrutura, essa seta, configuração de cobrimento de vergalhão. Adicionar, a gente pode selecionar até isso aqui copiando, cola, altera aqui 2 centímetros e aqui 20 milímetros. Tá bom? Aplicar, não, só ok mesmo. A gente seleciona. E aqui a gente tem já o nosso cobrimento configurado, beleza? Dessa maneira você consegue realizar a inserção e etc, tá? Vamos lá. Outra questão muito interessante, ó. Deixa eu abrir aqui na minha vista do térreo. Vou abrir esse meu corte. Esse meu corte em si, eu tenho as informações aqui referente à minha laje pré-moldada, em que eu tenho as minhas vigotas em concreto armado. Veja que aqui a gente não tem a disposição das armaduras ainda dentro do meu elemento em si. Porém, os cobrimentos já estão aqui configurados com 2,5 centímetros e etc. E a mesma coisa aqui para a nossa laje, que no caso é a nossa capa de compressão de 4 centímetros, tá bom? Que temos configurado a nossa malha, né, a nossa tela pop e tudo mais. E o que acontece? Esses dois elementos que eu acabei de mostrar para vocês, eles precisam em si ter uma configuração específica para o seu cobrimento, para que você consiga realizar a inserção das armaduras, tá bom? Por exemplo, vamos lá, vamos simular uma modelagem de armadura aqui dentro da minha vigota em concreto armado. Quando eu seleciono ela e sigo aqui na opção vergalhão, eu vou utilizar o formato número 1 de uma armadura com diâmetro de 6,3 milímetros, em que eu vou utilizar a opção de inserção de armadura com 2 pontos e com a opção de segmento perpendicular, beleza? E o meu conjunto será de 3 barras, um número fixo. Assim que eu aproximar o meu cursor, veja que eu não consigo realizar a inserção da armadura nessa minha opção aqui da lateral, veja só. Ele não deixa, ele deixa somente uma e não as outras. Por quê? Porque existe uma limitação referente ao cobrimento desse meu elemento em si. Que é o que? As dimensões desse meu elemento, elas estão tão menores o suficiente para realizar a inserção de uma armadura que não deixa eu modelar todo o meu conjunto. Tanto que para que eu possa modelar a minha armadura dentro do meu elemento, eu preciso deixar um cobrimento de 0 milímetros, dessa maneira, tá bom? Por isso a gente tem essa opção de cobrimento de 0 milímetros. Por quê? Porque agora eu consigo, veja só, realizar a inserção da armadura em todo o corpo da minha vigota. Então por isso que eu preciso estar trabalhando, ó, com cobrimento de 0 milímetros. Então, inclusive, eu vou até excluir essa minha armadura. Vou em vergalhão novamente, trabalhar as mesmas configurações e eu vou trazer para cá. E aqui, conjunto número fixo, 3. Agora sim eu consigo trabalhar com a inserção da minha armadura. Aqui até aqui e veja daqui até aqui do posicionamento que eu quiser. Por quê? Porque as configurações de cobrimento para esse elemento estrutural eu preciso que estejam zeradas, para que eu tenha a liberdade de realizar a inserção da minha armadura em todo o corpo da minha vigota. Por quê? Porque se a minha armadura estiver fora do cobrimento, o Revit não vai permitir que eu realize a sua inserção. Tá bom? Aqui para finalizar esse exemplo, a gente vai colocar somente uma armadura mesmo e vai deixar ela aqui, tá? A gente só vai estar ajustando aqui as duas, essa aqui também, essa aqui a gente vai trazer um pouco mais para baixo, no ponto médio aqui dessa extensão, aqui e pronto, tá bom? Para exemplificar, está ok. Vamos lá, a nossa capa de compressão. A capa de compressão em si, veja que já está com um cobrimento para a inserção da nossa tela soldada de 0 milímetros. Por quê? Porque se eu simplesmente modificar esse meu cobrimento, até mesmo para o seu menor valor configurado de 2 milímetros, aliás 2 centímetros, que é 20 milímetros, você vai perceber que a minha tela ela vai ser excluída, porque o próprio software vai reconhecer que não há espaço suficiente para realizar a inserção dessa minha armadura sem comprometer o cobrimento configurado. Veja que conforme eu tiro meu cursor de propriedades,
ele vai trazer justamente esse erro e vai solicitar que eu exclua a minha armadura. E olha só o erro que ele traz. A parte superior e inferior do recobrimento de vergalhão são muito grandes para o hospedeiro. Ou seja, o valor do cobrimento está tão alto que eu não consigo realizar a inserção da armadura sem respeitar os limites do meu cobrimento, que é o mesmo caso da minha vigota na hora da modelagem da armadura. Entenderam? Então, por isso que a gente tem que deixar zerada a questão desse cobrimento na parte da capa da compressão e da vigota. Beleza? E não é porque o cobrimento está muito alto, que vocês mesmos sabem que está apenas com 2 centímetros. Beleza? Porque, no caso, o meu elemento estrutural tem uma espessura muito menor do que o convencional, que é só 4 centímetros para a minha capa de compressão. Beleza? Então a gente vai fazer o quê? Excluir a armadura e pressionar Ctrl Z, justamente para a gente retornar aqui com a nossa tela, tá bom? Para a nossa laje maciça, deixa eu encontrar ela aqui, não está aparecendo, justamente por conta da nossa limitação da vista. Ah, tá, porque é o corte na outra direção. Deixa eu abrir então aqui no térreo e abrir aqui. Pronto. A nossa laje maciça ela está com uma espessura de 12 centímetros, o comprimento configurado da forma correta, e a gente consegue ver a disposição dela aqui. Ó. Olha só, tudo certinho, tudo lançado, alinhado. Nessa situação em específico, pessoal, a gente pode até ultrapassar o cobrimento referente à questão dessa minha alimentação na lateral do meu hospedeiro. Por quê? Aqui, veja só, a minha viga se conecta, aliás, a minha laje se liga à minha viga dessa maneira. E aqui, justamente, eu não tenho a questão do ambiente, né? Que seria aquela questão da classe de agressividade e tudo mais. Eu tenho somente a minha viga. E a minha viga é concretada juntamente com a minha laje, ou seja, um elemento monolítico. Então eu posso tranquilamente trazer essa minha armadura para fora do cobrimento. Ah, Rafael, você não está respeitando. Estou, porque do meu lado aqui eu tenho a minha viga. Então, consequentemente, eu não preciso seguir somente com a minha armadura até aqui. Inclusive, essa aqui também eu posso seguir até aqui, ó, deixando dessa maneira para não dar sobreposição. E daqui até aqui também, ó. Olha só, dessa maneira, tá bom? Então, dessa forma, a gente consegue modelar a armadura. Então, aquele problema, justamente, de inserção da armadura fora do cobrimento, a gente não consegue realmente realizar a inserção da armadura fora do cobrimento. Mas, quando você já lança, você pode modificar e deixar fora do cobrimento. Inclusive, com a nossa opção de configuração de editar restrições, né? Se eu selecionar aqui, ó, veja que ele já está demonstrando que está por fora aqui do meu cobrimento, né? Fora da sua limitação. Então, isso a gente consegue fazer. Ó. Se eu zerar aqui essa minha opção, ele volta. Se eu colocar aqui, por exemplo, 0.45, ele já vai sair. Se eu colocar 4.5, ele já vai um pouco mais à frente, né? Já entrando na minha viga, tá? Mas eu vou cancelar, deixar no posicionamento que estava, e a gente finaliza o que tem para falar de cobrimento aqui dentro do Revit, beleza? Lembrando que essa questão da configuração do cobrimento já é um parâmetro incorporado dentro do Revit, que eu vou falar o que são os parâmetros já em outro vídeo aqui no YouTube. E você, quando faz a modelagem da família em si, do hospedeiro, que você vai realizar a inserção da armadura, por ele já ser estrutural, essas informações de cobrimento já vêm aí configuradas para você, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, tirado várias dúvidas aqui referente a esse parâmetro, né, o cobrimento, que é muito importante. Se você gostou, comenta aqui, compartilhe com seu amigo que está com dúvida também na utilização do software, beleza? Então se inscreva no canal caso você seja novo por aqui. É isso, muito obrigado e até a próxima.